Está começando agora o programa Lição Diária, com o propósito de tirar suas dúvidas pela graça de Deus. E contamos com o escritor Adriano Paulo e Carlos Alberto. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Talvez você esteja nos escutando em um desses horários. Como está sendo a sua semana? Espero que uma semana de bênção, que Deus possa estar atuando na sua vida, né? E hoje nós chegamos no estudo da lição de terça-feira. Senhor, dê-me dessa água, né? Eu vou ler uma citação de Ezequiel e o que isso tem a ver, né, com a história da mulher samaritana. Diz assim: então aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Tirarei de vocês o coração de pedra, lhes darei o coração de carne. Porei dentro de vós o Espírito e farei com que ande nos meus estatutos. O que isso tem a ver com a mulher? A primeira coisa que nós vemos aqui fala da água. E o que quer dizer que porei dentro de vós um coração espiritual, né? Um coração com Espírito Santo, e tirarei esse coração de carne. Jesus ali, a primeiro instante, Jesus estava procurando transmitir para eles algo espiritual e não algo físico. Nicodemos, aparentemente, ao Jesus falar que é necessário que nasça de novo, ele estava falando de algo espiritual. E quando ele disse à mulher: a água que eu te der jamais terá sede, ela levou para o lado físico, mas ele estava falando espiritual. Mas por que o Ezequiel tem a ver com isso? É o que nós vamos aprender aqui, né? Quando Jesus ofereceu água viva à mulher, de forma literal, ela raciocinou que a água que Jesus estava oferecendo evitaria idas ao poço, reduzindo o risco de enfrentar pessoas. É impressionante que a conversa tenha mudado tão rapidamente do pedido de Jesus para o pedido da mulher dirigido a ele. Eu vou ler para os irmãos, nós vamos entender um pouquinho dessa história aqui, e nós vamos trazer também um pouco para os nossos dias de hoje, né? No capítulo 4, no verso 15 de João, diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: bem disseste, não tenha marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aí a mulher respondeu: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Como podia uma pessoa que não a conhecia saber da vida dela? Jesus estava dizendo em outras palavras aqui: eu sei que você já está no seu 5º casamento, mas que eu vim passar por aqui, embora não fosse o caminho normal usado pelos judeus. Ele estava dizendo: eu vim passar por aqui para que você entendesse que eu vim buscar você, que eu aceito que você dirija a mim e que você confesse os seus pecados. Jesus estava dizendo, em outras palavras, que os pecados dela estavam perdoados, mas era necessário que ela voltasse a viver novamente, né, aquela esperança de ver o Salvador. Nós vemos claramente aqui, às vezes, as pessoas hoje elas estão no seu 5º casamento e, né, elas não vêm mais na igreja, elas deixam de vir à igreja e não aceitam a repreensão. Muitas das vezes pensam assim: olha, eu já vou consertar, eu ando fumando, eu ando bebendo, eu ando fazendo muitas coisas, assim que eu consertar eu volto, eu vou ir na igreja. Mas Jesus está dizendo, assim como disse a mulher: venha como você está, venha e eu colocarei dentro de vós um coração espiritual, um coração que tenha paz e amor. Era isso que Jesus estava dizendo para ela. Por isso que essa comparação com Ezequiel: porei dentro de vós o meu espírito e farei com que ande nos meus estatutos. Mas primeiro você tem que vir. Primeiro você tem que aceitar novamente e voltar talvez ao primeiro amor, você que está fora. Jesus está te convidando a voltar.
E muitas das vezes nós não voltamos querendo consertar algo para voltarmos. Essa ideia está errada, ela não vai dar certo. A ideia de querer consertar para voltar para Cristo, a ideia de querer consertar para ir à igreja, vai dar errado. Ela não vai dar certo. Nós temos que vir como estamos. E aqui Jesus fala claramente: porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos. É isso que Jesus está dizendo para você. E muitas das vezes nós não aceitamos também, queremos voltar como se nada tivesse acontecido. E não é bem assim, né? Mas vamos, antes de terminarmos aqui essa compreensão, não vamos perder o foco do estudo, que diz assim: olha, Jesus mudou abruptamente o tema da discussão, convidando a mulher a chamar o marido e voltar. Porque essa mudança, as ações da mulher indicavam que estava fugindo do verdadeiro problema. Não fuja do verdadeiro problema. Não saia do problema. Jesus leu o coração daquela mulher. A mulher precisava confrontar a realidade. Não fuja do problema. Enfrente a realidade e você vai encontrar a cura. Eu queria ler uma citação para vocês de Provérbios 15, do verso 31 até o verso 32. Aliás, até o verso 33, que diz assim: os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza a alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Aqui está falando claramente que se você está com um problema e não quer voltar, porque esse problema tem te afetado dentro da igreja, porque você não aceitou a repreensão. Mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aquele que não escuta e que não ouve e que não aceita a disciplina, ele não tem lugar na morada do sábio. Seja sábio. Aceita a disciplina que te é imposta. Aceite as consequências dos atos. Jesus estava falando para aquela mulher que ele sabia que ela estava no quinto casamento, mas isso não se importava. Mas em outras palavras, ele estava dizendo: aceite a repreensão. Aceite a repreensão e volte para os braços de Cristo. E volte para o braço de Deus. Jesus está falando para você e para mim que, embora você esteja num emaranhado de problemas ou talvez de pecado, venha como você está. E ele vai fazer o quê? Com que ande nos estatutos e nos seus mandamentos. Esse é o convite de Jesus para você. Aquela mulher passou por muitos problemas, principalmente esses problemas emocionais dentro dos seus casamentos, do casamento que ela teve. E nem por isso Jesus deixou de passar por aquele caminho para ir procurá-la. Jesus está te procurando, ele está querendo aceitar você como você está. Faça você um concerto com Deus e volte para os braços dele, que ele vai mudar o coração. Ele vai colocar o Espírito Santo dele no seu coração, na sua mente, na sua alma, e vai fazer a transformação necessária. Que você aceite como aquela mulher voltou e contou para os outros. Ela já não tinha medo mais de ser vista, porque quando ela toma a atitude de voltar e contar que viu o Messias, ela perdeu o medo, ela aceitou a repreensão. Ela já não se importava mais com o olhar das pessoas, como as pessoas a julgavam, mas ela voltou para quê? Para os braços do Pai. Ela aceitou a salvação, mas ele aceitou a repreensão. Ela já não se importava mais com o que iriam falar dela, com o que estavam falando pelas costas. É isso que Jesus quer falar com você. Não se importe com o que as pessoas estão falando de você, porque Ele te ama e te quer bem. Tenha uma excelente terça-feira, que Deus abençoe o seu dia e que você volte e aceite as verdades de Jesus Cristo na sua vida.